É bom estarmos aqui. Deus tem sido muito bondoso com cada um de nós. É Deus que nos dá o pão, é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos livra das tragédias sempre tramadas por Satanás. E por isso é sempre bom tirarmos um momento para junto estudarmos a palavra dele, porque a palavra de Jesus é a vida. Antes, oremos. Pai Santo, mais uma vez, com a Tua palavra diante de nós, imploramos a Tua misericórdia, para que entendamos a Tua palavra e a ponhamos em prática, em o nome de Jesus. Amém. No livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 18 até o 23, certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Em todas as histórias de quando Jesus veio a esse mundo, essa é uma das exceções. Esse jovem, ele saiu numa situação pior ao encontrar Cristo do que vivia antes de encontrá-lo. Ele rejeitou a Jesus. Aqui fala que ele era um homem de posição. Amigos, certamente aquele homem, ele não era um oficial romano, ele era um judeu. Ele fala que guardava os mandamentos de Deus. Ele era um judeu, ele era um homem religioso, era um homem de grande influência na sociedade judaica, um homem muito rico, cheio de bens. E certeza ele seria aceito hoje em qualquer igreja. E aos olhos de todos, ele era um homem feliz, ele era um homem bem-sucedido. Mas dentro do coração daquele jovem havia a certeza da perdição. Apesar de ser religioso, apesar de ter nascido em uma religião, e ele usa um adjetivo para Jesus usado unicamente para Deus, quando ele fala bom mestre. Esse termo é usado no Salmo 25:8, no Salmo 34:8, no Salmo 86:5. É um atributo a Deus. Então ele reconheceu que Jesus era Deus. E nesse reconhecimento ele foi atraído para Cristo. E ele abre o coração. O que posso fazer para ter a vida eterna? Muitos têm esse questionamento. Pensam que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Não entendem que a salvação é gratuita. Embora nesse mundo tudo seja vendido. E nossa mente já acostumou. Mas entenda, a graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus nos salva gratuitamente. Ele não cobra nada por isso. Eu não tenho que fazer nada por isso. Tudo que precisava ser feito para a minha salvação, Jesus já fez na cruz. Foi Ele que operou a salvação. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Mas Jesus chama a atenção daquele jovem e fala: olha, tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Existe dois extremos e Satanás quer que você fique em um dos dois. O primeiro é de alguns, como aquele jovem imaginava que estaria salvo por guardar os mandamentos. Amigos, ninguém será salvo por guardar mandamentos. E o outro extremo é de muitos pensarem que serão salvos na desobediência, serão salvos no pecado. Se você olhar a Bíblia, Jesus foi um obediente à lei de Deus. Ele mesmo falou: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. A lei de Deus é para ser guardada. Não se engane com o que dizem por aí, que a lei de Deus não tem mais valor algum, ou que algum mandamento não vale mais. Porque Tiago 2,10 diz que se eu guardo toda a lei, mas eu tropeço em um deles,
eu sou culpado de todos. Então, amigos, ninguém vai ser salvo obstinado na desobediência. Não se engane, é melhor você obedecer a Deus do que aos homens. O que Deus fala? O que os homens falam? Então, entenda, um dia você vai prestar conta não a homens, mas a Deus. Um dia você vai estar diante do tribunal de Deus. Então, amigo, peça o poder de Deus e guarde a sua lei. E aquele jovem fala, mas Senhor, eu tenho guardado a tua lei desde criança. E Jesus fala, uma coisa ainda te falta. Eu não sei da tua vida, mas Deus sabe tudo sobre você. Na verdade, você veio ao mundo porque Deus te trouxe. Antes do ventre, Ele já te conhecia. Deus te conhece. E uma coisa pode ter certeza, Ele te fala hoje, uma coisa ainda te falta. Eu não sei o que te falta, mas no teu coração falta alguma coisa. Aquele jovem tinha tudo. Se fosse hoje, ele teria grandes propriedades, automóveis, vivia uma vida luxuosa. Quem olhasse para ele imaginava, nada falta para esse jovem. Além de tudo, ele ainda era religioso. Talvez você tenha nascido na igreja, seja um religioso, seja rico, ou financeiramente, ou culturalmente. Você talvez tenha um nível elevado de cultura, seja de uma família nobre, mas uma coisa te falta. Aquele jovem estava enganado, ele imaginava que por guardar a lei, ele estaria salvo, mas entenda, ele não guardava a lei na sua integridade, porque a lei de Deus não é apenas a letra, ele guardava a letra, a lei de Deus é em espírito. Jesus falou, quando ele veio, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, em apenas olhar para uma mulher com intenção impura, cometer adultério com ela. Então, a lei de Deus é espiritual, e certamente ele não guardava, mas ele se alicerçava naquilo como um meio para ser salvo. Por ser um guardador da lei, ele imaginava que estaria salvo, salvação pelas obras. Mas Jesus mostrou para ele que ele não seguia a lei. E ele falou, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tem e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Note como Jesus destrói a religião falsa em que aquele jovem estava alicerçado. Porque a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Amar o próximo e amar a Deus. Ele não amou ao próximo. Por quê? Ele não vendeu tudo e doou aos pobres, porque exteriormente ele guardava a lei, mas interiormente ele tinha o mal da cobiça, o qual Jesus nem citou. Ele citou 5 dos mandamentos referentes ao amor ao próximo. Ele não citou a cobiça. E aquele jovem era cobiçoso, ele queria mais e mais. E ele amava a riqueza acima do ser humano e também acima de Deus. Por quê? Ele sabia que Jesus era Deus quando ele falou, bom mestre. Só existe um bom que é Deus. Então, Jesus mostrou para ele que ele sabia que Jesus era Deus. E na hora, ele mostrou a sua fragilidade. Se ele amasse o próximo, ele tinha vendido tudo e dado ao próximo. E se ele amasse a Deus, ele tinha deixado tudo e seguido a Jesus. Não significa que um rico não vai entrar no céu, porque na Bíblia teve muitos ricos que entraram no céu. Mas uma coisa é certa, nem sempre a riqueza é uma bênção. E para aquele jovem foi uma maldição. A riqueza dá uma sensação de falsa segurança. E aquele jovem se alicerçou nisso. Um dia no juízo, você vai ver aquele jovem em desespero, em clamor, porque ele se perdeu. A riqueza dele não deu em nada. As coisas desse mundo não têm valor algum. Nada esse mundo pode te acrescentar no juízo para a tua salvação.
existe apenas uma riqueza verdadeira, há apenas um tesouro verdadeiro, e esse tesouro é Jesus. Olhe para a cruz, a terra treme, o sol escurece e Jesus morre por amor a você. Na cruz, ele demonstrou o mal que é o pecado, e na cruz ele demonstrou um grande amor por você. Amigo, Jesus é o verdadeiro tesouro. Vamos ouvir uma música, que você reflita e em teu coração busque o tesouro verdadeiro, que é Cristo. Oremos. Ó Senhor, esse mundo é cheio de enganos, ilusões, mas há um tesouro verdadeiro que é Jesus. Ó Senhor, quem tem Cristo tem a vida eterna. Ó Deus, opera a salvação na vida de todos nós. Que o nosso alvo principal nessa terra não seja nada que substitua a Ti, mas que Tu seja o nosso tesouro verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.